Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Te convido desde já para dar um like aqui embaixo se você está gostando do meu conteúdo e aproveite para fazer a sua inscrição. Eu recebi uma série de perguntas dos meus alunos, dos meus seguidores sobre a carreira da advocacia. Como vocês sabem, eu sou professora, mas também sou advogada, inscrita na Ordem dos Advogados de Minas Gerais desde o ano de 2008, então eu já estou completando aí, quase 11 anos de carreira. Já tive escritório próprio, hoje eu trabalho dentro de um núcleo de prática jurídica da universidade onde eu leciono e eu vou responder essas dúvidas que são muito comuns que os meus alunos têm no início de carreira. Então, se você tiver alguma outra dúvida além dessa que eu vou responder, pode deixar aqui embaixo que de repente eu posso gravar um vídeo sobre a advocacia parte 2. Gente, antes de responder as perguntas, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Quando eu me formei, eu já tinha feito a prova da OAB uma vez durante a graduação, fiquei por pouco, mas não passei. E aí, depois de formada, eu fui estudar para a prova da OAB mesmo, para tentar aí a primeira prova que ocorreu depois que eu já havia formado. E aí, eu estagiei no escritório de advocacia da avó de um amigo meu, um estágio completamente gratuito, com finalidade de aprendizado, mas que foi muito importante para que eu mantivesse esse contato com a prática, que é importante para você ser aprovado no exame da OAB. Então eu sou muito agradecida a essa advogada por ter me acolhido no escritório dela, por ter me ensinado. Na medida do possível, eu tentei fazer isso, com estagiários quando eu tive o meu escritório. Depois que eu abri, que eu passei na OAB, eu abri o meu próprio escritório e eu atuava, eu acreditava que eu iria atuar em uma área, que era o que eu mais gostava quando eu me formei, mas foram aparecendo outras oportunidades de trabalho em outras áreas do direito e eu, como precisava começar a trabalhar, me inserir no mercado de alguma forma, agarrei essas oportunidades. Então, a primeira dica para você é, às vezes você gosta de um ramo do direito, eu sou apaixonada, por exemplo, por direito penal, que era o meu caso, e aí aparece uma oportunidade para você advogar na área civil, não pense duas vezes. Não é que você tem que desistir do seu sonho, por exemplo, de ser penalista, só que quando você está trabalhando, existe uma cobrança para que você se insira no mercado de trabalho, você precisa ganhar experiência, você quer começar a trabalhar para ter renda, e aí aparecendo uma chance de carreira em uma área diferente do que aquela que você idealizou, eu sugeriria que você abraçasse esta oportunidade. E aí as perguntas que me foram enviadas foram: tem uma aluna minha que ela tem a intenção de formar e advogar aqui em Belo Horizonte, na capital, e ela quer saber se existe campo de trabalho para isso. Olha só, gente, em grandes centros urbanos sempre vai ter mais oportunidades de trabalho do que em lugares pequenos. Isso é uma realidade que nós temos que refletir a respeito disso. Só que, por outro lado, a tendência é que nos grandes centros urbanos que eles paguem um salário inicial muitas vezes baixo para aquele advogado recém-formado que está começando. Então, tem campo de trabalho? Tem, mas a remuneração pode não ser tão atrativa quanto parece em um primeiro momento. Tem muita gente que mora no interior, e eu falo isso porque foi a minha realidade durante muitos anos, quando eu tinha escritório, era no interior aqui de Minas Gerais, antes de eu me casar e vir embora para Belo Horizonte. Eu acreditava que todo mundo que advogava na capital ganhava muito dinheiro, estava rico, e não é a realidade do advogado em início de carreira. Então tem campo de trabalho? Sim, mas pode ser que a remuneração, ela inicialmente não seja tão atrativa quanto as pessoas que estão no interior acreditam que seja. Trabalho sempre tem, não só em Belo Horizonte, como em qualquer outro centro urbano, ok? Recebi uma outra pergunta que foi de um aluno: qual é a dificuldade no início da carreira? Olha, eu acredito que a dificuldade seja você dar esse pontapé inicial mesmo e começar a trabalhar. Por exemplo, recentemente eu tenho um aluno que ele fez todos os estágios dele na área pública, em órgãos públicos. Ele tinha muito a intenção de conseguir um emprego, em um escritório que prestasse assessoria para prefeituras, para que ele desse continuidade a este trabalho dentro do direito público, constitucional e administrativo que ele adora. Só que ele recebeu uma oportunidade para advogar na área civil e trabalhista em um escritório maior. O que ele fez? Ele agarrou a oportunidade.
dificuldade? Então, eu acredito que a maior dificuldade seja você conseguir uma oportunidade de trabalho. Muitas vezes você não tem uma experiência além de estágios, né? Muitas vezes você, às vezes, se sente inseguro para vender a sua mão de obra, para se apresentar como advogado. Então, eu acho que vencer essa barreira inicial de começar a trabalhar talvez seja essa primeira, né, e principal dificuldade. Na verdade, tem muita gente que começa, né, trabalhando com algum advogado, trabalhando para algum escritório para depois montar o seu. Eu tinha a intenção de fazer isso, de trabalhar para alguns escritórios por um tempo, mas aí eu não fui bem sucedida nessas tentativas de contratação e acabei por abrir o meu próprio escritório. Foi nisso que eu vi uma chance de trabalho. Eu tive 2 sociedades que não foram bem sucedidas, eu tive 2 sócios que desistiram, né, uma sócia e um sócio da advocacia para se dedicarem a outros projetos, e aí eu acabei optando, né, por este modelo de trabalhar sozinho, ou trabalhar sozinho como estagiário ou estagiária, que eventualmente eu chamava. Também é bacana para quem está começando agregar algum familiar. Por exemplo, a minha mãe passou um tempo comigo trabalhando no escritório, me ajudando com os telefonemas, recebendo as pessoas, com a organização dos arquivos, das fichas. Então pode ser uma forma de começar aí você e um estagiário, ou você sozinho, ou você e algum outro familiar que tem disponibilidade para te ajudar. Então, a maior dificuldade é começar a trabalhar, né? Encontrar uma oportunidade ou criar coragem para empreender abrindo seu próprio escritório. E aí as pessoas me perguntam como que foi o início. Como eu falei, eu gostava muito da área penal, eu me formei, cheguei a fazer especialização nesta área com a intenção de ser penalista. Mas aí um grande amigo meu, na época, me ofereceu a oportunidade de advogar como advogada correspondente, de atuar como advogada correspondente para um escritório maior aonde ele trabalhava. E aí era uma área de atuação diferente, né, da área penal, mas eu achei que seria uma oportunidade de aprendizado, seria uma oportunidade de pagar as contas do meu escritório. A atuação como advogado correspondente, ela não é uma atuação muito rentável, mas é uma forma de você começar, de você ter serviço. Se você quiser saber mais sobre o que é um advogado correspondente, como que você faz para começar, comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo falando mais sobre a minha experiência de correspondente. Então, no início, esse amigo meu me ofereceu essa oportunidade para que o meu escritório fosse correspondente deste maior para onde ele trabalhava, uma área completamente diferente da que nós dois estudamos, né, nos empenhamos, da que nós dois gostávamos na faculdade, mas eu pensei, o negócio é começar a trabalhar, é me inserir no mercado de trabalho. Eu queria muito advogar, né, eu sempre me identifiquei também com essa carreira, não tanto quanto com a carreira de professora, mas então é agarrar mesmo as oportunidades que forem aparecendo. E aí, por onde começar? Eu já falei, você pode tentar conseguir emprego em algum escritório. Não é uma mão de obra, eles não vão te oferecer aí um salário muito atrativo, mas é uma forma de você ganhar experiência, né, de você adquirir segurança para fazer as primeiras audiências, para elaborar as petições. Ou, se você tiver condições, se você tiver meios para isso, você pode se associar a um colega ou algum familiar e abrir o seu próprio escritório. Com relação às dicas para quem está começando na advocacia e não sabe por onde começar, eu acho que eu daria 3 dicas para essa pessoa, eu daria 3 dicas para mim mesma, né, se eu pudesse voltar no tempo e estivesse nessa condição. Primeiro, aquela área que você mais gosta, que você sempre idealizou do direito, não necessariamente é a área onde vão aparecer as oportunidades de trabalho. Então você tem que pensar se você está disposta a abrir mão daquela área de atuação que você gosta mais para ter uma oportunidade. A segunda dica é: não tenha medo da sua inexperiência. Todo mundo esteve começando um dia, é normal ficar ansioso nas primeiras audiências, é normal que na elaboração das primeiras petições você tenha dúvida, então tenha um mentor, sempre que possível consulte advogados mais experientes, né, como foi essa advogada que me ajudou, que me agregou no escritório dela, antes até de eu passar na prova da OAB, né, quando eu estava nessa transição de recém-formada para advogada. Então não tenha medo de ser um advogado iniciante, não tenha medo da inexperiência. E a terceira dica aí é, se for o caso, se você tiver condições para isso, convém você investir no seu próprio escritório. A pessoa que trabalha para os outros, é importante para ela ganhar experiência, para ela adquirir aí uma bagagem, mas é muito mais gratificante você, na medida do possível, ter o seu próprio escritório, conquistar os seus primeiros clientes, trabalhar como advogado correspondente, né? Por que não?
e na medida do possível aí, sempre respeitando o código de ética da advocacia, né? Sem incorrer em captação indevida de clientes ou qualquer outra prática antiética ilícita, sempre dentro dos parâmetros de atuação condizentes com a dignidade da profissão, mas é bastante gratificante aí você abrir, você ter o seu escritório. E aí alguém me perguntou como que foi meu primeiro júri, apesar de ter sido apaixonado pelo direito penal, de ter feito a minha monografia na área penal, a segunda etapa da OAB na área do direito penal, há mais de 10 anos atrás, eu não cheguei a fazer nenhum júri, porque como eu falei, apareceu uma oportunidade para eu poder atuar em outra área, né, dentro da área civil e um pouco também na área trabalhista, então eu acabei agarrando essa oportunidade aí e o direito penal ficou só mesmo nos bancos de graduação, né, no estágio da graduação. E também me perguntaram aqui como que foi a minha primeira audiência. A minha primeira audiência foi uma audiência de um divórcio. Foi como toda primeira audiência, né? Você fica um pouco inseguro, né? Você combina as coisas com o cliente, aí você se dirige ao juiz, né, para poder postular em favor daquela parte que você está representando, mas no final, quando dá tudo certinho, depois quando sai a sentença, homologando ali aquele divórcio, você fica aliviado e realmente acredita no seu potencial de construir uma carreira dentro da advocacia. Então eu me lembro direitinho do cliente, eu me lembro do juiz, eu me lembro daquele dia, eu me lembro da roupa que eu escolhi para ir na minha primeira audiência, né? E mal sabia eu que ali muitas outras viriam, né? Que fazer audiência iria se tornar uma prática muito comum no meu cotidiano, especialmente hoje que eu atuo já em núcleo de prática jurídica, voltado para atender a comunidade carente. Então sempre que possível a gente atende bastante gente, sempre tem muita audiência e é um serviço muito gratificante, porque no núcleo de prática jurídica eu uno duas coisas que eu gosto, a advocacia e esse trabalho de ensinar, né, de orientar os estagiários, além da finalidade social que é atender as pessoas carentes. Espero que eu tenha respondido às dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outra dúvida, alguma pergunta sobre a atuação na advocacia, como eu falei, só comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em gravar mais vídeos sobre este tema para os meus alunos. Um grande abraço e até mais!